Meus amigos, minhas amigas, aqui estamos para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E a lição que estudaremos hoje será a lição de número 76, Edificações. Porém, antes de iniciarmos nosso estudo, convido a todos aqueles que estão nos ouvindo que unamos nossos sentimentos, nossos pensamentos em uma prece de agradecimento ao nosso Pai Celestial. Assim sendo, convido a todos os que quiserem que fechem os seus olhos carnais, mas que possam sempre estar com seus olhos da alma abertos. Dessa forma, nos dirigimos ao Pai Criador, agradecendo pela oportunidade da vida, agradecendo pela oportunidade das diversas existências e agradecemos também nosso Mestre Maior, Jesus, pelas lições a nós legadas. Nosso agradecimento também ao nosso mentor individual, que neste momento nos inspira, e agradecemos também ao mentor da casa, que nos possibilita essa oportunidade, Antônio de Oliveira, bem como seu presidente, o Sr. Wagner. Que assim seja, graças a Deus. Como dissemos, hoje estudaremos a lição de número 76 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Edificações. Nesta lição, Emmanuel, Espírito, vai interpretar a seguinte epígrafe: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. São palavras de Jesus, narrada por Mateus, no capítulo 5, versículo 14. Como sabemos, Jesus, quando esteve encarnado entre nós, não perdia sequer um único instante para nos transmitir suas doces, iluminadas e consoladoras lições. E Jesus, sabedor das nossas dificuldades, dos nossos pensamentos, das nossas fragilidades, e mestre por excelência, que é, buscava nos acontecimentos da natureza, nos afazeres do cotidiano do povo daquela época, inserir seus ensinamentos morais. E é nesse cenário da natureza que encontramos Jesus quando disse as palavras que acabamos de ler. E foi num cenário lindo e maravilhoso de uma manhã em que o povo se reunia para ouvir o Divino Mestre, aos raios solares surgindo no horizonte, que iam inundando as bandas do Oriente e do Ocidente com o resplandecer de sua luz. A superfície tranquila do lago próximo refletia a cor suave e rosada da aurora. Pássaros cantavam docentes, esvoaçando entre árvores. Folhas e flores, abrindo-se, lindas, pareciam sorrir a bem de um novo dia. Jesus, então, fitou aquele cenário, fitou o sol nascente, passou depois seu olhar sobre os discípulos que tinham perto de si e disse-lhes: Vós sois a luz do mundo. E continuou a observar a natureza e como as cidades e aldeias edificadas nos montes ao redor repontavam na claridade da manhã, o mestre apontou-as e observou: Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Quando nos arremetemos a esses cenários maravilhosos, nos pondo ao lado do mestre, no primeiro momento pensamos: qual seria o pensamento íntimo do mestre ao dizer essas lindas palavras aos seus discípulos? Será que suas palavras eram exclusivas aos apóstolos? Então, como sabemos,
que em todos os momentos que Jesus transmitia o ensinamento moral, o pensamento íntimo do mestre naquele momento deveria ser: assim como o sol, dissipando as trevas noturnas e despertando o mundo para a vida, e propiciando frutos que estão prontos para serem colhidos, cada um de vós tem por missão difundir a boa nova que venho anunciar aos que se acham cobertos pela ignorância e pelos erros, de modo a preparar-lhes o coração para que deem frutos de mansidão e de fraternidade. Mas será que este pensamento, que suas palavras, eram apenas para os apóstolos? Certamente que não. As palavras de Jesus são direcionadas para todos aqueles que se intitulam cristãos. O fato pelo qual o Mestre disse essas palavras diretamente aos seus apóstolos ocorreu pela circunstância daquele grupo estar mais preparado para receber e entender as incumbências do Mestre. No entanto, hoje, grande maioria da humanidade já se encontra apta a entender suas lições. Portanto, suas lições são para todos e para todos os tempos. Isto significa que todos somos capazes de espalhar a luz, a paz, a fraternidade e o amor, pois todos temos a centelha divina. Centelha esta que o Pai Celestial colocou em cada um de nós quando da nossa criação. Meus amigos, minhas amigas, é isso que Emmanuel nos convida a entender nesta lição, que precisamos compreender que todos somos filhos desse Pai bondoso, amoroso, justo e bom, e que somos cristãos, e precisamos compreender o grande imperativo da harmonia na obra a realizar. E Emmanuel vai mais além, nos convidando a refletir sobre a magnitude de se intitularmos cristãos, ou seja, sobre a grande responsabilidade que temos quando nos dissemos ser cristãos. Mas, quando nós dissemos ser cristãos verdadeiros, nós temos a obrigação, a responsabilidade de deixar de lado certos preconceitos, certas discriminações incabíveis e muitos atos que praticamos e que são perniciosos para nós, mas também são perniciosos para o nosso próximo. Sendo assim, é de nosso imperativo a mudança, é da nossa responsabilidade a mudança. No entanto, esta mudança deve iniciar primeiramente em nós, através da nossa reforma interior, pois quando começamos a mudar nossos hábitos para o bem, começamos a adquirir virtudes, daí então passamos a ser vistos e observados e às vezes nos tornamos espelho para muitos e contagiando aqueles que estão ao nosso redor, os direcionando para o bem. Ocorre muito e que muito questionam o seguinte: além dessa reforma interior, o que devemos fazer? Onde encontrar? O que fazer para nos tornarmos verdadeiros edificadores? Para que nos tornemos verdadeiros cristãos? Para que nos tornemos verdadeiras luzes para o mundo? E nesta lição que hoje estamos estudando, Emmanuel nos mostra o caminho, dizendo para nós que o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, nas perplexidades e nas sombras do caminho.
Então, este é o momento, esta é a oportunidade que temos para edificação própria, para edificação dos que estão ao nosso redor. Meus queridos irmãos e irmãs, edificar significa construir, levantar, inspirar bons pensamentos. E este último, todos temos capacidade para tal. Assim sendo, temos que nos conscientizar para a nossa mudança, para a mudança do nosso padrão de pensamento, para a mudança dos nossos hábitos. Isto, com certeza, essas mudanças nos tornarão muito melhores. Meus amigos, agora é o momento propício. Nesses dias de pandemia, nesses dias de dificuldade, nesses dias de isolamento social, se observarmos atentamente, vejam só que oportunidade que temos de iniciar a edificação daquele ambiente mais próximo, ou seja, a edificação do ambiente familiar. Se nós imaginarmos antes da pandemia pela qual estamos passando, era comum ouvirmos de chefes de famílias, de pessoas que constantemente se encontravam atribulados no seu trabalho profissional, que não tinham tempo disponível para dar atenção para os seus filhos, para sua esposa, para seu marido. No entanto, se hoje nós pararmos, observarmos que esse isolamento social pelo qual estamos passando, nós podemos, de certa forma, tirar proveitos. Se antes nós não tínhamos tempo para dar atenção para os nossos filhos, para a nossa esposa, olha só que oportunidade maravilhosa. Hoje, com o isolamento social, nós não temos mais que enfrentar o trânsito terrível desta cidade de São Paulo. Hoje nós temos a oportunidade de acordar um pouquinho mais tarde, temos a oportunidade de sentar à mesa e tomar café em companhia dos filhos, da esposa. Então, como nos diz Emmanuel nesta lição, justamente são os momentos mais perplexos, mais difíceis que nós encontraremos recursos para a iluminação. E de que forma que nós encontraremos essa iluminação? Desenvolvendo a paciência, a tolerância, aprendendo a mudar nossos hábitos, aprendendo a mudar os nossos pensamentos, passando a ouvir mais e falar menos. Esta é uma oportunidade bendita que nós estamos passando. É importante salientarmos que este momento atual é de grande preocupação para todos, em todos os sentidos. Porém, busquemos nesses momentos difíceis, nesses tempos não bons, extrairmos também coisas boas. É fácil? De maneira alguma. Com certeza que não é fácil. Mas claro que tudo que é bom não é fácil. Vejamos quando queremos algo bom, quando almejamos, por exemplo, ser aprovados numa faculdade pública e gratuita, ou quando desejamos passar num concurso público altamente disputado, é fácil? Não, não é fácil. Claro que não. Mas tudo o que se diz respeito ao nosso avanço moral ou intelectual requer o nosso sacrifício. Então, como candidato que se empenha para passar no concurso e abre mão de uma série de coisas para estudar e ser aprovado,
nós também temos que abrir mão da nossa vaidade, deixar de lado o orgulho e desenvolver certamente as virtudes. Uma história que é frequentemente narrada, embora não esteja registrado nas páginas dos evangelhos, encerra um ensino de relevante alcance. Diz que certa vez, estando Jesus caminhando por uma estrada em companhia dos seus apóstolos, deparou com o cadáver de um cachorro em adiantado estado de decomposição. Os discípulos afastaram-se devido ao mau odor que dele exalava, ao passo que o mestre fez ao contrário. Caminhou em direção, abaixou-se, examinou-o e disse: que belos dentes ele tinha. Por que nós estamos contando essa história? Para que nós possamos compreender que mesmo nos momentos quais acreditamos ser tão sombrios, nós podemos levar a luz. Procuremos nesse momento de isolamento social tratarmos o próximo com mais amor, principalmente os mais próximos, que são aqueles que convivemos juntos. Busquemos edificar conversas nobres, procuremos ouvir mais. Quando agirmos desta maneira, procurando edificar pensamentos bons, agindo de maneira dócil, tornar-nos exemplos. Estaremos, sim, sendo como uma cidade construída no monte. Que nesse momento procuremos inspirações daqueles que certamente foram e representaram luz para o mundo. Podemos citar inúmeros exemplos, como Paulo de Tarso, Maria de Madalena, João Batista, Madre Teresa, Chico Xavier. Esses verdadeiramente vivenciaram os ensinamentos do Mestre. Portanto, representaram luzes para o mundo. E principalmente, nós não podemos esquecer do nosso Mestre Jesus, que foi, é e será a luz do mundo. Por isso, ele afirmou que quem andar em suas pegadas jamais andará nas trevas. Sendo assim, meus irmãos, o ensinamento profundo da luz que somos, devemos com ela iluminar o mundo, alertando-nos quanto responsabilidade e obrigação de nos tornarmos verdadeiros cristãos. Não se pede que saibamos, nem que falemos apenas, nem que façamos, mas que sejamos. O que importa é sermos luzes por meio de nossos exemplos, através da prática do amor, da caridade, da tolerância e da paciência. Meus amigos, minhas amigas, não esqueçamos que para nos tornarmos luz, para sermos edificadores do bem e do amor, só há um meio. Este meio é mergulharmos na luz do Cristo, vivenciando seus ensinamentos. E é por isso que o nosso Mestre diz: eu sou a luz do mundo. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, fica aqui a reflexão para nós descobrirmos qual a capacidade ou até onde a nossa luz está sendo percebida. Meus queridos, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por essa bendita oportunidade e assim vamos pedindo permissão aos benfeitores amigos,
a Jesus nosso Mestre, a Deus nosso Pai, para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Muita paz a todos. Fiquem todos na paz de Jesus. Graças a Deus.